Olá, queridos irmãos e amigos, nós estamos neste domingo celebrando o momento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1, narra a seguinte texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com os discípulos de Jesus. E eles vieram até ao sepulcro, para verificar a notícia que Maria Madalena estava dando. E na realidade eles verificaram que Cristo ressuscitou. Estamos celebrando hoje esse grande mistério que é fundamento da fé e da esperança cristã. Jesus de Nazaré, crucificado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Jesus ressuscitou para que nós, destinados à morte, não ficássemos desesperados, pensando que a vida acaba com a morte. Cristo ressuscitou para nos dar essa certeza da vida eterna. A ressurreição gloriosa do Salvador é a chave para interpretarmos toda a sua vida e o fundamento da nossa fé. Sem essa vitória sobre a morte, diz Paulo, vazia seria a nossa pregação e vã a nossa fé, escrevendo ele aos Coríntios. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a realidade central da nossa fé. É o núcleo de toda a pregação, pois durante esses 20 séculos anunciamos ao mundo que Cristo vive. A celebração deste domingo nos garante a plenitude do serviço de Deus em favor dos seus filhos. Jesus Cristo viveu entre nós, vivendo o amor de Deus. E esse amor o levou à morte e o fez ressuscitar. Nós, segmentos de Cristo, somos testemunhas dessa dinâmica. Por isso devemos anunciar este caminho a todos os pecadores. A ressurreição é a prova suprema da divindade de Cristo. Ele ressuscitou não para que a sua memória permaneça viva no coração dos seus discípulos, mas para que ele mesmo viva em nós. E nele passamos a ter a alegria da vida eterna. O texto do Evangelho nos coloca diante de duas atitudes face à ressurreição. A primeira é a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la, porque na sua lógica o amor total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de uma vida nova. E do discípulo ideal, que ama Jesus e que entende o seu caminho e a sua proposta, e não se escandaliza nem se espanta, pois na cruz nasceu a vida plena, verdadeira e eterna. É no Cristo ressurreto que caminhamos na vida nova até a transformação de alcançar a estatura do varão perfeito na glorificação. O ambiente onde esse texto foi escrito. A primeira parte do quarto Evangelho de João, que vai do capítulo. Na primeira parte do quarto Evangelho, João descreve a atividade criadora e vivificadora
do Messias. O último passo dessa atividade destinada a fazer surgir o homem novo é a morte na cruz. Nela, Jesus mostra a última e definitiva lição do amor, que não guarda nada para si, mas faz da sua vida uma doação radical. Na segunda parte do Evangelho, João apresenta o resultado da ação de Jesus. O surgimento de uma comunidade de pessoas novas, recriadas e vivificadas por ele e que dele aprenderam a amar radicalmente. Pessoas convertidas que aderiram a Jesus e que em cada dia, mesmo diante do sepulcro vazio, manifestaram a fé nele. A mensagem que o texto nos traz. O texto começa com uma indicação do tempo, que deve ser entendida de forma teológica. No primeiro dia da semana, significa que começou um novo ciclo, o da nova criação, o da Páscoa definitiva. Aqui começa um novo tempo, o tempo dos homens e mulheres que nascem a partir da doação de Jesus. Maria Madalena, a pecadora arrependida, povo que ainda não havia percebido a ação recriadora e vivificadora do Messias. Mesmo sendo testemunha da cruz, acredita que a morte triunfou e procura Jesus no sepulcro. Um povo desorientado, desamparado, que ainda não havia percebido que a morte não venceu. O outro discípulo, diante do sepulcro vazio, descobre que Jesus está vivo, ressuscitou. Este outro discípulo, que corre depressa juntamente com Pedro, é identificado como o discípulo amado, apresentado no quarto evangelho. João coloca esses dois tipos de discípulos lado a lado em várias circunstâncias. Na última ceia, é o discípulo amado que percebe quem está ao lado de Jesus e quem o vai trair. Na paixão, é ele que consegue estar perto de Jesus no pátio do sumo sacerdote. É ele que está junto à cruz quando Jesus morre. É ele que reconhece Jesus ressuscitado neste vulto que aparece aos discípulos no lago de Tiberíades. O discípulo amado sempre levou vantagem sobre Pedro. E na corrida ao túmulo não foi diferente. O outro discípulo correu mais e chegou ao túmulo primeiro do que Pedro. Ele não entrou logo no sepulcro. Ele não precisava ver para crer. Ele simplesmente falou. Ele ressuscitou. O autor do quarto evangelho descreve através destes discípulos o impacto que a morte de Jesus produziu neles e as diferentes disposições entre os membros desse novo povo. Pedro representa nos evangelhos o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passe pela humilhação da cruz. O outro discípulo é o discípulo amado, está sempre próximo de Jesus, que tem a experiência do amor dele
Por isso corre ao seu encontro e percebe que a morte não pôs fim à vida. Por isso que Jesus, né, quando chama para si os seus discípulos, nós dissemos que João é aquele que está mais próximo dele, enquanto estava ministrando durante os 3 anos aqui na Terra. Isso nos mostra o paradigma do homem novo, do homem recriado em Jesus, o novo nascimento. A lógica humana vai na linha da figura representada por Pedro. O amor partilhado até a morte, o serviço simples, sem pretensões. A entrega de vida só conduz ao fracasso e não é consistente para chegar ao êxito. A cruz, o amor, a doação para si, não pode resultar vida plena. É a perspectiva da cultura dominante. Como me situo nessa situação, nesse modo? Tenho a consciência de que a ressurreição de Jesus prova que a vida plena, total, me transfigura ao ponto de amar até as últimas consequências. E nessa direção eu conduzo a minha vida pela fé, pelo seguimento de Cristo que somos, cremos que somente na ressurreição o próprio Jesus está em nós. Revestido de Cristo, somos novas criaturas. Portanto, estamos ressuscitados ou ressuscitando todos os dias até atingirmos a plenitude, quando ultrapassaremos a barreira da morte física. Na ressurreição de Jesus, começa o novo povo de Deus. O Evangelho mostra que Deus se revela ao seu novo povo e neste encontra-se os ecos da ressurreição e da nova vida. A Páscoa de Jesus, a sua passagem, abriu um caminho novo entre a terra e o céu. A ressurreição de Jesus não é um mito, nem é um sonho, não é uma visão, nem uma utopia. Também não é uma fábula, mas é um acontecimento real. Finalizando, lembro do discurso de Pedro sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse: Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a grande luz para todo o mundo. Eu sou a luz, disse Jesus. Luz para o mundo, para cada época da história, para cada sociedade. A ressurreição do Senhor nos lembra que vivemos neste mundo como peregrinos e que estamos em viagem para a verdadeira pátria, o céu. Cristo ressuscitou para levar consigo os homens salvos pela graça. Homens no sentido genérico. Na sua ressurreição, para onde ele vive eternamente, fazendo-se participantes da família de Deus. Em Cristo nós somos amparados pela força do Espírito, somos chamados a sermos
testemunha da morte e da ressurreição dele. Não podemos conservar em nós a grande notícia. Devemos levá-la ao mundo inteiro, assim como João registra. Vimos o Senhor. Uma Páscoa feliz para todos. E que Deus nos abençoe.